Muito bem, rapaziada, depois de um jogo de 32 finalizações e apenas uma do Vasco, a gente vai para mais um clássico. Vamos falar sobre o jogo de domingo, das 6 horas da tarde, Flamengo e Fluminense. O Flu-Fla, porque o mando é do Fluminense. Vamos lá. Bem, gente, antes de tudo, eu queria falar sobre a minha opinião. O jogo de quarta-feira, que, sinceramente, assim, com todo respeito, se não fosse o goleiro Léo Jardim, cara, tipo assim, era pra ser uma goleada digna de 6-1, cara. Tipo assim, eu acho que o Flamengo naquele jogo, se não fosse o Léo Jardim, cara, a gente saía de lá com 5-0 fácil. Né, o Vasco chegou apenas 2 vezes, né? A primeira chegada acho que foi um chute na trave. A segunda foi uma boa troca de passes que acabou chutando para fora, a bola acabou passando perto da trave. E eu acho que essas foram as únicas. E em compensação do Barros sobre a expulsão dele, cara, sinceramente, eu não achei tão falta a ponto de receber um cartão vermelho, cara. É, tipo assim, minha opinião, entendeu? Eu não acho que aquela falta era digna para um cartão vermelho. Porque, aos meus olhos, parece que, tipo assim, ele fez a falta, pisou na panturrilha, né, do Carrascal. Tipo assim, ao meu ponto de vista, foi na passada. Tipo assim, ele não teve intenção de tipo assim, parar ele a ponto dele cair e o juiz dar falta. Tipo assim, ele não queria fazer uma falta tática para parar o ataque. Mas eu acho que, tipo assim, na minha opinião, não foi ao ponto de ter uma expulsão. Eu acho que aquela expulsão do Barros foi uma expulsão muito... O árbitro também foi muito rígido, cara, por dar essa expulsão. Mas o que é importante é que o Flamengo venceu por 1-0, com um belo gol do Carrascal. Mas é sempre bom falar, né? O Flamengo perdeu muito gol. E não é questão de falar perdeu muito gol porque chutou muitas bolas para fora. Não, o goleiro salvou realmente, de fato, o Flamengo. E não é à toa que o Léo Jardim foi indicado como o craque do jogo, né? Apesar de ter perdido o jogo. E para falar a verdade, gente, o Léo Jardim vem salvando o Vasco há muito tempo, né? É um goleiro raro, ele renovou o contrato, acho que até 2030, 2031. É um bom goleiro. Gente, mas agora a gente tá aqui para falar sobre Flamengo e Fluminense, ou Fluminense e Flamengo, porque eu mando é do Fluminense, mas é Fla-Flu. Bem, o que a gente pode falar sobre esse jogo? O Fluminense vem de uma vitória, né, contra o Nova Iguaçu por 3-2, não vi o jogo, mas pelo jeito deve ter sido sofrido. O Nova Iguaçu, se a gente for parar para pensar, o Nova Iguaçu tá brilhando, cara. Tá brilhando no futebol apresentado, porque acho que foi em 2024 que chegaram na final, Flamengo e Nova Iguaçu. Lógico, o Flamengo ganhou, mas para um time ao ponto chegar numa final de Campeonato Carioca, ou um time, tipo assim, de pequena expressão como Nova Iguaçu, cara, tipo assim, representa e muito, entendeu? Representa e muito. O Nova Iguaçu vem fazendo um belo trabalho. O Fluminense também chegou a anunciar o Savarino, né? O Savarino é o novo jogador do Fluminense. Provavelmente ele não vai jogar o jogo de domingo, acho que não vai nem jogar o Campeonato Carioca, porque não acho que não deve ter tido tempo, né, de inscrever o nome dele no campeonato. Eu acho que é a mesma coisa do goleiro Andriel, entendeu? Do Flamengo. O Flamengo contratou o goleiro Andriel. Eu mesmo achei que ele poderia ser titular contra o Vasco, mas ele não pode porque não teve tempo de assinar o nome dele. A lista já tinha passado, né?
Gente, o Fluminense, todo mundo sabe que hoje em dia, atualmente, é o clube carioca que o Flamengo mais tem dificuldade de vencer. O Vasco não é rival atualmente do Flamengo, porque o clássico dos milhões se perdeu há muito tempo, né, gente? Se vocês for pararem para pensar. Se perderam há muito tempo. O Vasco, faz quantos anos que a gente não vê um jogo bom entre Flamengo e Vasco? Faz quanto tempo? Porque o jogo de quarta-feira foi um massacre. Foi um massacre. E o Fluminense, eu falo que não é adversário difícil para o Flamengo, é só você ver os últimos retrospectos, entendeu? No Brasileirão ano passado, a gente perdeu de 2-1 para eles. Claro, foi um jogo terrível, né, por parte do Flamengo, porque eu mesmo reconheci o time do Flamengo, né? Aquele jogo lá a gente nem jogou direito, né? O Rossi acabou entregando, a gente acabou tomando um golaço. Foi um jogo, aquele dia lá foi um jogo para esquecer. A minha opinião desse jogo tá no YouTube, por exemplo, né? Tá aí no canal. Só vocês verem aí e ver um dos primeiros vídeos do canal. Tá aí a minha opinião sobre esse jogo. E o penúltimo jogo foi 1-0, o gol do Pedro, voltando, né? Pra quem não lembra. Esse jogo eu tava viajando. Mas, gente, o que eu posso dizer para todos vocês, que o Flamengo tem chances de vencer, mas não vai ser tão fácil. Porque o Fluminense é um time muito bem treinado, o Fluminense é um time muito bem preparado, ainda mais para esses campeonatos, porque tem gente que fala que o Fluminense se preocupa mais com Copa do Brasil, Libertadores, essas coisas, mas o Fluminense se prepara muito mais para o Campeonato Carioca, porque um dos favoritos para o título, gente, realmente para o Campeonato Carioca, cabe para nós falar que é Flamengo e Fluminense. Um dos candidatos ao título, Flamengo e Fluminense. Também cabe para nós falar sobre o alívio que foi a vitória contra o Vasco, né? O alívio tremendo, porque a gente venceu pelo Vasco, ganhou os nossos primeiros 3 pontos depois de 4 jogos. O Fluminense tá bem, né? O Fluminense, eu não sei quantos pontos, vai aparecer aí na tela aí, porque provavelmente eu vou pesquisar, né? Lógico. O Fluminense eu acho que tá fazendo uma boa campanha, jogou com um time mesclado, né? Aos meus olhos, pelo que eu tava vendo nos melhores momentos, né? Eu não conheço muito do time do Fluminense. Até porque eu sou flamenguista, eu não devo ficar me importando com o time rival, né? Pô, tá tirando. Bem, gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha opinião sobre o jogo que vai acontecer amanhã, domingo. Domingo, 6 horas da tarde. Espero que eu tenha acertado esse horário. 6 horas da tarde. Eu tô achando, minha cabeça tá achando que é 6h30, mas não, eu acho que é 6 horas da tarde mesmo. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.